Feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Olha que lindo! Quando você está contribuindo na vida do próximo, feliz é aquele que transfere o que sabe. Então, o que eu sei, eu transfiro para você. Só que nesse percurso, eu sou uma das maiores beneficiadas, porque eu aprendo. Quando você critica algo que você não conhece ou alguém que está performando, está tendo sucesso, aquilo ali é o teu diálogo interno falando: eu não consigo ser aquela pessoa, então eu tenho que ferir aquela pessoa para eu me sentir menos miserável com a minha fraqueza, com a minha falta. Sabe, assim, com não conseguir. Então, a pessoa, ela tenta tirar o mérito do outro para ela não se sentir tão miserável. O sábio é aquele que aprende com o erro do outro. A pessoa comum, meros mortais, ele aprende com o próprio erro. Agora, o tolo nunca aprende. E é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja muito bem-vindo a mais um Resenha com Hilário. E eu sou muito privilegiado. Estamos chegando aqui a 30 episódios e eu tenho o privilégio de entrevistar pessoas que eu sou fã número 1. E a pessoa que hoje está aqui na minha frente é uma pessoa que eu sou muito grato, é uma grande amiga que os cursos de desenvolvimento humano me deu e ela é incrível. Ela tem essa revista aqui linda, que por si só já tem 2 edições, por si só já fala o que ela vive na vida dela, que é a alta performance, a excelência e a presença. Então eu estou muito feliz de receber essa grande amiga aqui hoje, Selma Amaral. Seja muito bem-vinda ao Resenha com Hilário. Amigo, que delícia! Muito obrigada, me senti muito honrada com essa apresentação. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. É um prazer estar aqui no podcast e espero, assim, que tudo que eu diga contribua com a vida, principalmente de quem está nos assistindo. Tenho certeza absoluta que, assim como você sempre contribuiu e contribui com a minha vida, você vai contribuir para quem estiver nos assistindo. Então, fiquem que tem ouro. E vocês vão descobrir por que eu sou fã número 1 da Selminha. Legal. Ô, Selma, eu tô olhando aqui a sua revista e tudo mais, me veio uma dúvida aqui. O que é alta performance para você? Alta performance. Você trabalha com atletas, eu trabalho com mulheres. E alta performance para mim significa dar conta com excelência de todos os pilares. Porque uma coisa é você saber de alta performance, ter conhecimento teórico. E outra coisa é você equilibrar tudo de uma maneira que você viva a alta performance. Sem deixar, a gente tem aquele lance dos pratinhos. Você já viu aquela história? Que vão girando os pratinhos. E a mágica é você não permitir que nenhum pare de girar para quebrar. Porque, assim, pratos quebrados, remendados, não funcionam. Então, alta performance, para mim, é que você tenha um preparo, a excelência de ser a pessoa que sustenta uma vida que equilibre todos os pilares e dando, assim, ênfase. Não só fazer o básico bem feito, mas entregar algo a mais. E é isso que eu trabalho, que eu amo, levar mulheres a esse estado de alta performance, falando de excelência. Muito bom. E como que surgiu a sua ideia da revista em si? Amigo, vamos voltar um pouquinho? A gente estudou, né? Nós estudamos juntos, nos graduamos em coach, master coach ali por 2022. Isso. E é aquilo. Minha experiência foi, eu comecei para curar questões que eu tinha. Só que depois que você cura a si mesmo, o meu objetivo foi curar outras pessoas. E desde 2022 eu venho com esse trabalho com mulheres. Então foram horas e horas, algumas centenas de horas, ouvindo, criando estratégias e soluções para que na vida, no dia a dia, elas aplicassem e tivessem os resultados desejados. E dali eu fui criando uma metodologia própria. E essa metodologia eu nomeei de excelência. Porque não basta fazer, não basta você ter o conhecimento, tem que ter algo a mais. E essa mulher de excelência, eu decidi assim, com tudo que a pessoa tem dentro dela, quando ela está preparada e ela transborda isso na vida do outro, começando o quê? Pelo nosso lar. Então, se a pessoa, a mulher,
não está curada emocionalmente, ela não conseguiria administrar o seu lar de forma como ter filhos saudáveis, um casamento saudável, uma profissão saudável. E aí esse conjuntinho aí de estratégias, de passo a passo, o plano de ação famoso que a gente chama, eu coloquei o nome de A Excelência da Casa. Então, não só a casa física, o lar, mas como você, como morada dos seus sentimentos e emoções. E é até um mandamento bíblico, né, Selminha? De tudo que fizer, eu falo isso muito com jogadores. Irmão, tudo que se for fazer, faz com excelência. Faz com excelência. Está lá na palavra Deus de liberou Deus. sobre nós, né? Ele fala que Daniel tinha um espírito de excelência. É da vontade de Deus que nós façamos as coisas com excelência, porque nós fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para entregar um médio, um raso. A gente tem poder, capacidade, espírito para entregar isso daí. E é isso que eu prego. E é Provérbios 22, 29 que fala, né? Tudo que for fazer, faça com excelência, porque... Isso. Como para o próprio Deus. Faça com diligência. Que quem faz com diligência não merece ficar em posição inferior, não né? Merece, será colocado diante dos reis. E o querer, e eu falo isso, o querer já é um começo, mas não basta. Depois que você quer ser uma pessoa de excelência, uma pessoa de alta performance, você tem que ter estratégias para isso. E aí é nessa parte que eu amo coach, mentoria. Eu gosto muito de falar dos ambientes, gosto muito de falar da multidão de conselheiros, que também é bíblico, né? Gente, é um combo lindo. É um combo lindo. E a multidão de conselheiros, para traduzir, você é uma grande conselheira minha. Ai, né? Que honra! Você acompanhou o Pilar Mental do Esporte. Eu não tenho aqui para te presentear, porque você sabe tá que... para sair, né? Por um bom motivo, assinei com uma das maiores editoras do Brasil. Legal. E aí, tudo mais. Mas desde o início, lembra que eu mandava mensagem? Selma... Sim. E tudo mais. E antes de assinar o contrato, lembra? Eu lembro, super. Eu não posso falar aqui ao vivo o que você me falou nas ligações e tudo mais, o que eu deveria fazer e tudo mais. Mas foi o conselho que eu segui. Gastei tempo e energia no momento. Então, você foi super importante para mim. Que legal, amigo. Feliz em saber disso. E eu sei que a minha felicidade é a sua também, de ver o progresso. Com certeza. Com certeza. Eu sou muito fã de frases, né? Conceitos, assim, dito por pessoas que passaram por processos, viveram e nos ensinam através de mandamentos. E tem uma frase de Cora Coralina que eu vivo essa frase. Ela fala bem assim: feliz é aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Olha que lindo! Quando você está contribuindo na vida do próximo, feliz é aquele que transfere o que sabe. Então, o que eu sei, eu transfiro para você. Só que nesse percurso, eu sou uma das maiores beneficiadas, porque eu aprendo. O aprendizado verdadeiro, ele só vem quando você tem a capacidade de transmitir para o próximo. Quando você lê alguma coisa, você retém informação. Quando você pratica alguma coisa, você põe aquilo como conhecimento. Só que quando você ensina aquilo, você adquire como sabedoria. E eu amo todo esse processo. É um processo. Não para em um estágio. Ele vai. E aí o ciclo só é completo, o ciclo do conhecimento virar comportamento, comportamento virar sabedoria, quando você consegue transmitir para o outro. Por isso que eu amo ser mentora. Eu faço isso, assim, é uma alegria quando você vê a pessoa chegar lá com desafios. Todos nós temos desafios. Alguns em áreas específicas, alguns pessoais, alguns emocionais, enfim. E quando você vê que o resultado com aquela estratégia, aquele plano de ação feito individualmente para cada pessoa, ele começa a surtir os resultados esperados, amigo, isso você trabalha com jogadores, é fantástico. É fantástico. Ô, Selma, antes agora, como é que você... caiu no desenvolvimento humano. Porque eu, por exemplo, foi de acidente, foi um coronel da Polícia Militar que me indicou fazer o curso e tudo mais, e eu fui zero expectativa, e foi uma mudança 360, e aí foi uma imersão que você acompanha esses 4 anos que não parei mais, inúmeros cursos no Brasil inteiro, mentores, coach, mentoria para cada segmento da área da minha vida e tudo mais. Como que você... fala assim, poxa, eu vou buscar. Você falou, tudo bem, eu fui para me curar. Mas eu não... Não, mas tem um velho ditado que diz assim, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Eu cheguei em 2020, no pós-pandemia,
em busca de muitas respostas. Eu estava ali, já tinha passado dos meus 40 anos e eu não estava sabendo quem eu era. Tudo que eu tinha traçado para minha vida, financeiramente, familiar, socialmente, eu tinha alcançado. Mas mesmo assim eu tinha um vazio, um buraco. E hoje eu sei que é o vazio que faltava Deus na minha vida. E olha que eu ia na igreja. Ia na igreja, era batizada, me considerava cristã. Só que aí, mediante algumas dificuldades, que inclusive foram no meu casamento, eu comecei a buscar respostas. E nessas respostas eu comecei a fazer terapia e o processo de coach. E aí, no processo de coach, eu senti muito resultado. Porque, assim, diferentemente da terapia, que eu considero essencial, porém, eu creio que a terapia, ela trata passado para que você performe no futuro. O coach, ele te pega agora do teu estado atual, as tuas metas e objetivos, e ele te joga ali para o futuro. Então, é muito ação. E eu amei tudo isso. E aí, como eu falei, eu cheguei para me curar. Depois que eu conheci essa metodologia, é o que você falou, é um curso, é um treinamento, é uma imersão. E eu não consegui mais ficar fora disso. Então, cada vez que eu fazia algum desses processos e eu recebia as respostas, abria como se fosse um campo para mais perguntas. E aí, tendo mais perguntas, eu ia buscar mais respostas. Quando eu senti que eu já tinha resposta suficiente, eu falei, gente, tem pessoas que estão no estágio que eu estava. Então, agora é a minha hora de contribuir. E cada contribuição, cada mentoriada que passou por mim, cada processo, Manuel, aprendendo. E é lindo isso, eu sou muito apaixonada por tudo. E tenho certeza que eu tenho tanto quanto mais para aprender. Isso, eu amo tudo isso. Muito legal o que você falou. Eu, inclusive, tenho algumas amigas psicólogas que vêm... Eu ia fazer psicologia. Era meu sonho também fazer. Aí eu conversei com alguns amigos, algumas amigas psicólogas, e todas falaram, não faz. Eu posso falar por que eu não fiz? Desde pequena, eu sempre tive muito jeito para lidar com pessoas. E hoje, sabendo de perfil comportamental, eu sou uma IS, influente estável. Então, todo o meu resultado é focado em pessoas, diferente do dominante conforme, que é focado em resultados por processos. E aí, sempre gostei muito de pessoas e influente, nunca tive problema de me relacionar tal, na escola e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou ser terapeuta, eu vou ser psicóloga, porque eu amo ouvir e me empenhar o máximo para resolver as questões. Só que quando eu prestei vestibular, aí depois a vida me levou para o lado business, então eu fiz administração de empresas, fui CFO da minha empresa, a empresa familiar, por longos anos, adorava lidar com números, planilhas e papéis, até que eu falei, não, sabe aquele buraco? Também era por ser a pessoa certa fazendo a função errada. Então aí eu falei, meu lance é pessoas. Por que eu não fiz a psicologia? Porque eu queria lidar com essa parte cognitiva comportamental. Eu não queria lidar com patologias. Exatamente. Eu não queria. E eu ia ter que fazer clínica, eu ia ter que passar pela residência, lá não sei como é que fala. Na psicologia eu sei que termo médico é residência, né? E aí eu não quis, por isso eu fui por coach. Porque o coach, ele só trata o desenvolvimento, ele não trata as patologias. Foi isso. Conversando com as amigas, elas falaram exatamente isso. Elas estão migrando e falam, poxa, eu acho que não vai agregar, investe seu tempo em outra coisa, porque você trabalha com Eu acho que são casos muito específicos, que precisam de fato, eu não sou contra a terapia, tem casos sim que o diagnóstico é para terapia, mas a grande maioria, em sua totalidade hoje, com processos de coach, e sabendo as ferramentas que nós como Master Coach sabemos, a gente sabe que tem um efeito incrível. E outra, eu acho que hoje em dia, com o Dr. Google em ação, né, muitas pessoas têm muito diagnóstico que não são verdadeiros, por vezes. Então, tem que ter um profissional por trás desses diagnósticos. E uma delas, ela falou uma coisa muito interessante, assim, Selma. Ela falou assim, poxa, o que eu tô vindo, mano, pra mentoria, pro coach, porque eu gastava com um cliente 5 anos pra resolver, agora eu gasto 3 meses, 6 meses e tudo mais. E depois que você entende como que funciona esse trabalho mental, porque o coach, ele une o racional e o emocional. E é isso, né? Lembra da pirâmide? Tem o espiritual, a alma e o corpo. Nós somos 3 em 1. Então, se você não souber trabalhar esse alma, que é o quê? Divisão entre razão e emoção. Lado esquerdo e lado direito.
E o coach cognitivo, né? O cognitivo não. O que a gente faz, sistêmico. Nossa, eu estava falando de psicologia. O sistêmico, ele trabalha esses pilares todos, né? Então, tem a intelectualidade, mas também... Porque, na realidade, no fringir dos ovos, o que manda no ser humano são as emoções. Por isso que a gente fala tanto hoje em inteligência emocional. Porque não adianta você ter a informação. Não adianta você saber e não praticar ou não ter estrutura mental para sustentar. E é esse o trabalho que a gente faz no acompanhamento. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Muito bom. É isso. Ô, Selma, então, já que você tocou nesse ponto de inteligência emocional, o que é inteligência emocional para você? Para mim, a inteligência emocional é, primeiro, você identificar as suas emoções. Nós passamos ao longo do dia, somos expostos a diversas situações. Então, primeiro, qual a emoção que eu estou sentindo com determinado assunto? Segundo, gerenciar a emoção. Porque as pessoas falam assim, então inteligência emocional é eu não sentir raiva, eu não sentir inveja, eu não sentir medo. Não, sentimento nós temos que sentir. Só que a inteligência consiste em você identificar e saber aplicar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Eu dei uma topada ali na mesa. Cara, impossível não ficar com raiva. Mas aí eu vou sair xingando. Não, cara, sabe? Você tem que ter isso daí, porque você vai lidar com situações no dia a dia. Até aquele filme, né, Divertidamente. Gente, aquele filme é um incrível. clássico. Quem Os não dois, assistiu, né? E eu, mãe de 3, né? Eu assisti desde o primeiro lá e agora o segundo com a Lelezinha, que tá com 7 anos. É incrível. Teria que ser, assim, conteúdo obrigatório. Deveria, porque a principal lição que deixa é que todas as emoções, elas são importantes. Super. Tanto é que lá tem o nojinho, né? É válido, gente. Como é que você vai reconhecer uma comida estragada, por exemplo, se você não tem um nojo? Você vai, né? Aquilo vai te fazer mal. Não, tem até uma cena que a raiva é importante para quebrar aquele vidro ali, se não é a raiva, entendeu? Super. Eu costumo falar que para os meus atletas, para os meus jogadores, né, que inteligência emocional é dar bons significados às nossas emoções e usar acontecimentos. É isso. Desde a infância e agora. É isso. No clube, com o treinador, na situação real ali, ter a agilidade emocional ali de você dar um significado bom de resiliência, né? Já que você falou de atleta, eu vou falar de um livro essencial para quem está assistindo aqui. Quem não leu, por favor, adquira o exemplar. Mas ele chama O Jogo Interior de Tênis. Esse livro é um clássico e ele fala exatamente que o atleta, primeiro, ele ganha na mente. Depois ele ganha em campo. Exatamente. Então ele tem que ter ambos os preparos. Se ele tem um corpo saudável, uma performance física, mas a mente dele não dá conta. E por que o tênis? Porque, sabidamente, o tênis é um dos esportes mais estratégicos que existem, né? Que mais envolve emocional. Inclusive, por coincidência, o Yuri Alberto acabou de dar uma entrevista. Perguntaram para ele, porque ele foi hiper criticado. Ele é o atleta mais criticado do Brasil há 3 anos, mas há 3 anos é o maior goleador do Brasil. Pois é. E ele perde muitos gols. Mas ele também faz muitos gols decisivos. Tentativa, erro e aí acerto. o repórter pergunta para ele assim, ô Yuri, mas como que você consegue dar a volta por cima no próprio jogo? Você acaba de perder um gol, e daqui a pouco você faz um golaço, tipo, um gol fácil que seria e faz um gol difícil ali. Eu tô jogando tênis. E no tênis é um esporte que você tem 20 segundos pra mudar, pra virar a chave, entendeu? E no tênis tem algo assim, eu cheguei a fazer aula, né? Nunca fui atleta profissional, mas enfim. A pessoa te vê, ela antecipa movimentos só a leitura corporal. Estratégia em cima de estratégia. Se a tua mente não estiver preparada, você perde ali. Primeiro você vence na mente. Primeiro vence na mente. Primeiro vence. E olhando para Selma, a gente olha aqui para a revista dela, a gente vê que ela transpira excelência, alta performance. Tem uma frase que eu falava para todos os bombeiros que eu trabalhava, que eu falava assim: nunca seja mais ou menos, irmão. Nunca. Se você vai varrer esse pátio aqui, faz com excelência, faz com o melhor, pô. E tudo mais. Então, você que transpira excelência, você buscou, e a gente tá falando de coach aqui, né? Sim. Que muitas vezes tem um estereótipo negativo, né? Ai, gente, Eu acho que só critica quem não conhece. Quem não conhece, quem não tem humildade. Eu acho não, eu tenho certeza. Absoluta. Mas você tocou num ponto que quando eu me formei,
Eu te falei isso já algumas vezes. Mas vamos falar para eles aqui. Quando eu me formei, eu falei assim, eu vou pegar aquele atleta da periferia, da favela, aquele garotinho que eu vi com 7, 8 anos, hoje tá com 20, tá com 22, 23, etc. Tá nos clubes, e eu vou fazer ele performar mais. E aí eu notei que com esses eu não tive muito resultado. Só que os atletas que me procuram para fazer coaching, eu paro para observar e falo, mano, o cara já é muito alta performance. O cara quer se desenvolver mais. O cara fala 4 idiomas, empreende enquanto joga. O cara é pai de família, tem 2 filhos, etc. E o cara não para de se desenvolver. Tem uma identidade aí no meio, né? Tem uma identidade. Aí o cara que critica é o que vai pra balada, bebe, promiscuidade, sai nas redes sociais e ele tá tirando lá sarro porque a saída é pra dentro. Né? Manuel, quando você critica algo que você não conhece ou alguém que está performando, está tendo sucesso, aquilo ali é o teu diálogo interno falando, eu não consigo ser aquela pessoa, então eu tenho que ferir aquela pessoa para eu me sentir menos miserável com a minha fraqueza, com a minha falta, sabe? Assim, com não conseguir. Então a pessoa, ela tenta tirar o mérito do outro para ela não se sentir tão miserável. A maioria das vezes, infelizmente, é isso. E sobre os atletas que você falou, existe algo que é a identidade, que a gente trabalha muito, né, no desenvolvimento humano. Quando uma pessoa ela busca alta performance, ela não vai sair do zero e querer performar. É um degrau. Cada um é um degrau que ela vai subindo. E também, quando eu comecei no coach, eu comecei fazendo pro bono. Porque, né, eu tinha a empresa, tinha os colaboradores, pessoas maravilhosas, pessoas de bem, só que não tinham essa mentalidade que nós chamamos, né, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A pessoa que ela está disposta a investir em se desenvolver, ela necessariamente ela tem que ter essa mentalidade de crescimento. Senão não adianta, por mais informação, por mais estímulo, por mais boa vontade que nós como profissionais tenhamos, mesmo gratuito, o que eu acho que é pior que a pessoa não valoriza. Não tem valor nenhum. A pessoa não quer. E o querer, lembra que eu falei ali no começo? Primeira parte para que você tenha desempenho e alta performance é você querer. Quando você quer, você vai buscar estratégias. E aí, no meio dessa busca pelas estratégias, você se conecta com pessoas que já performam. E entra aí o looping. Hoje, quando um empresário me procura e quando um pai me procura para o atleta profissional fazer, ou de base ali do sub-20, eu falo assim, ó, antes de qualquer coisa, me fala se o seu filho quer, é ele que se o atleta quer. É ele que tem que querer. Se ele não quiser, não vamos gastar nem nosso tempo. Eu não te passo nem preço, porque que não vai dar muito resultado de nenhum. Esporte, você sabe que, né, Olimpíadas, tudo... O maior número de medalhas vai para os Estados Unidos. Eu não sei se China ultrapassou, acho que não, né? Continua sendo Estados Unidos. Mas está bem ali, né? O porquê que isso acontece? Porque eles já pegam a criancinha desde muito jovem. A mentalidade do povo é diferente e eles também. veem que aquela criança quer aquilo. E aí eles investem muito naquela criança que já quer. Então, eles já olham o biotipo, eles já olham a genética para saber se tem altura, estatura, tal. E aí eles trabalham o quê? Mente, estímulo, treino. Mente, estilo, treino. E aí eles conseguem um número de medalhas. Que o mundo vê. É muito bom. Eu atendo um jogador americano. E aí ele fala 4 idiomas desde cedo. É isso, Tipo, o pai era francês, a mãe brasileira, ele nasceu nos Estados Unidos. Na escola já eram 3 ali, no mínimo, né? Na escola era inglês, com o pai dele ele só falava francês e com a mãe dele em português. É isso. E aí ele joga e empreende ao mesmo tempo. A mãe, incrível também, tem uma empresa multinacional, tem aqui em São Paulo, na França, em Dubai, nos Estados Unidos. E o cara seguiu o coração também. E você entende que ele buscou coaching? Com certeza, com certeza. Pessoas de alta performance, eles buscam, eles têm um teto. Não só o coaching em si, mas o desenvolvimento humano. E seja ele de um idioma novo, seja ele de uma nova atividade a título de hobby. Porque não é porque você é um atleta que de repente você não pode ter um hobby para tirar aquela... Enfim, tem que ter um... Gente, eu recomendo. Todo mundo na vida tem que ter um hobby. Se você ainda não tem um hobby, busque.
Seja ele dança, um esporte secundário, É usufruir, leitura. né? Você tem que ter esse tempo onde Descansar no você... 7º dia. Isso aí eu tô errando, viu, Selminha? É isso, né? Deus fez o mundo em 6 dias, ele descansou no 7º dia. Você tem que ter um hobby, uma válvula, né, de escape. Tem que ter. Ô, Selminha, e aí você fez o desenvolvimento humano. Sim. Aquilo que você falou que você queria ajudar, chegou um momento que eu falei assim, poxa, no começo eu até ficava triste que o atleta não queria, mas depois eu falei, pô, tem atletas querendo muito, e eu tô dando... E aí, tipo, lendo a Bíblia, eu falei, poxa, quando eu peguei aquela passagem que nem Jesus, ele não conseguiu fazer grandes milagres onde ele nasceu, porque as pessoas não criam nele. Teve que sair da não terra, né? Teve que sair. E várias pessoas na Bíblia também. Sim, Abraão mesmo, né? Próprio Davi, tipo, Davi e José tiveram os haters dentro de casa. Dentro o pai, de casa. tipo, não via valor, assim, não via projeção no próprio filho. Os irmãos de José, né, venderam ele. Eu não sei se eu vou saber replicar, mas nosso pastor André Fernandes tem uma frase dele que ele fala: como é que você sabe que algo está errado? Quando você compara com algo que está certo. Então você só vai saber se uma torre foi construída torta se você tiver uma torre reta do lado. Porque se você também tiver uma torre torta do lado, você vai pensar que aquele é o parâmetro. E normalmente essas pessoas que se destacam, elas mostram a pequenez de quem não conseguiu fazer grandes coisas. Volta naquilo ali que eu te falei. Então aí a pessoa acaba não apoiando, não incentivando por não acreditar. Como assim? Eu não consegui tal coisa e quem é esse aí que vai lá e consegue? Mas eu tenho uma visão que o hater é um fã frustrado. Ele só gostaria de fazer o que você faz e não tem coragem e te ataca. Mas ele só é só um fãzinho frustrado, entendeu? Porque ele não conseguiu. É isso. Eu lembro que quando eu fui fazer o Legendário, e não é à toa que tá na minha cabeça, esse boné aí tem que ter respeito. Inclusive, o livro saiu um dia depois. Olha eu saí do Legendário no outro dia, 17 dias direto, 12 horas por dia. Olha isso. Não foi sistêmico, mas foi prioridade para aquele momento. É isso. Enfim. E aí, quando eu fui fazer, teve uma pessoa que falou assim: você vai fazer o Legendário, aquele encontro de homens com a testosterona baixa, que tem que subir numa montanha para virar homem e tudo mais. Aí eu pensei, aí o cara que me fala isso é um adúltero, alcoólatra, mentiroso, traíra, amigo, pelo que fala fruto, pelas costas. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, Exatamente. como que ele tá, as raízes, onde que ele está alicerçado. E às vezes a identidade da pessoa tá num cargo, numa função, numa empresa, que ele sobe numa caixinha de fósforo e se acha Deus, na capacidade de julgar e tudo mais. Então, é você que tá certo. Olha, tem uma outra coisa, eu falei, né, do espírito, da alma e do corpo. Tem uma outra coisa que eu amo também, que é a pirâmide do indivíduo. Identidade, capacidade e merecimento. E você tocou nesse assunto, tem muita gente hoje em dia que só trabalha o merecimento. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço, eu aconteço. Só que, por exemplo, se tem um cargo e de repente se aposenta ou perde esse cargo ou muda de profissão, a pessoa não tem identidade, ela não sabe mais quem ela é. E ela sofre com isso, ela pode ter problemas, transtornos psicológicos, inclusive, até questão de dinheiro. De repente a empresa está numa alta, sei lá, aconteceu, por exemplo, uma pandemia que ninguém esperava. Assolou o mundo, né? Ninguém esperava. E aí, como que você lida com isso se você não está bem firmado quem você é? Quem você é em Cristo, né? Principalmente porque nós somos cristãos, a gente pode falar com muita propriedade disso. Então tem que cuidar, tem que vigiar a identidade. E é primordial, eu falo isso com o jogador sempre, porque o jogador ele é tratado pelo número de seguidores, pelos carros, pelos milhões, pelo sucesso, pelo acesso e pelas portas que ele abre. E nas nossas reuniões, sai faísca, eu falo, irmão, você tá... Se eu errar em alguma coisa, você pode vir na voadora no peito. Mas eu tô aqui para isso. É tudo isso, mas não é só isso. É muito além disso. E as pessoas também tratam, né, a pessoa por isso, né? Por cargos, né? Você quer conhecer o caráter de alguém, Selminha? Você vê como que ela trata as pessoas que não tem nada para oferecer ela. É o que eu gosto muito de falar com as minhas mentoriadas sobre honra e respeito. Respeito a gente tem que dar a todo mundo, respeito, educação. E a honra, você tem que dar a honra à medida que a pessoa merece. Então, seja ela pelo que ela fez na sua vida, seja pelo mérito que ela ocupa, a profissão, o que ela traz de benefício para a sociedade.
Então, honra e respeito. E ontem, trazendo nisso, eu tive uma parada muito legal que aconteceu. Ele vai assistir esse aqui. Ah, A gente, até no nosso meio, né, cristão, tem pessoas que não leem a Bíblia e ficam correndo atrás de profetas, né? é. Só que Deus usa as pessoas, porque Deus Usa. age em nós, por nós e através de nós. Aham. Eu tava na feira, aí um menino me ajudou a colocar as compras da feira e tudo mais, tava com o braço quebrado, ele tal, não sei o quê. Só que nessa eu vi um outro cuidador de carro que ele parecia o Depay. E aí eu cheguei, pô, eu sou resenha, sou influente. Aí eu falei, ei, Depay, que não sei o quê, pô, você tá perdendo dinheiro, pô, vamos pro Itaquerão e tal, que não sei o quê. Eu fui fazer graça e tratar o cara super bem. Sim, Selminha, por ser gentil. fui ser gentil. Deus usou ele. Deus usou ele na minha vida Olha isso. poderosamente, Num juro. lugar que você nem suspeitava. Que, tipo assim, onde eu vou fazer as imersões, jejum e tal, Deus sempre me dá aquele recado. Ele ficou sério e falou aquele recado. Beleza, eu Olha. saí, fui, guardei. Falei, não, vou ter que voltar lá. É isso. Falei, irmão, você sabe que você foi usado por Deus na minha vida agora, né? Ele, eu sei. Tal, que não sei o quê. Deus estava ali, ó, aquele rapaz vai chegar, você vai falar tal coisa. E se ele não se permite ser usado dessa maneira? Né? Mas porque... Não, mas eu digo assim... Você entende que foi um cuidador de carros. Sim, não E as tem. pessoas estão tratando das pessoas por interesse de Não. número de seguidor, dinheiro, com roupas, carros, que você nem sabe se é dele e se tá pago, entende? Você não conhece dentro, né? Então, tem essa parte aí de, enfim, ser grato, ser generoso. E chegando nesse momento da gratidão, tem aqui um momento da gratidão no podcast. Que a É gratidão, isso. pra mim, ela é a maior de todas as virtudes, E né? ela é, eu falo que ela é a escada, né? Por onde sobem as demais virtudes. Começa com a gratidão e depois você vai acumulando virtudes. Verdade. Porque eu falo que ela anda com a lealdade, Isso. com a honra, Sim, com a respeito, generosidade. Aproveitando esse momento de gratidão, eu quero aqui te pedir, ó, se inscreve no canal. Você já ficou até aqui? Se inscreve no canal. Você sabia que 82% das pessoas que assistem o meu podcast aqui não estão inscritas no canal? Me ajuda de graça e faz com que o meu propósito chegue mais longe. Vai lá, se inscreve. Se inscreveu? Obrigado. Então, boa resenha. Valeu. E já que eu tô nessa onda de gratidão, eu vou agradecer os patrocinadores do canal, com né? certeza. Você lembra de mim quando eu tava carequinha? Eu- A gente se conheceu, eu era careca, olha só. Olha só isso! Não, eu até falei, Manuel, você tá Você com vai esse usar cabelo boné. tão lindo, vai colocar o boné, mas ó, tá lindo, tirou, ficou igual. Melhor médico do Brasil, Dr. Vlácios Marangos. Tem uma clínica aqui em São Paulo. Você, além de fazer o transplante, depois você vai ter... Você não fica largado, sabe, Selminha? Se você precisa de qualquer ajuda, ele vai te ajudar Não, ali. e tem acompanhamento, Tem. né, pra fortificar os fios. Isso, É. tem as vitaminas. Sim. Teve um período, eu falei, doutor, tá caindo aqui. Só que era um período que tava vivendo de ansiedade, né? Tava com alguns contratos pra sair e tudo mais. Mas homem tem muito isso por conta da testosterona. Tem que ter o acompanhamento com o médico, sim. Aí ele mandou todos os exames de sangue, tudo de Isso. novo e tal, e mandou vitaminas É e isso. tudo mais. Então não precisa ir mais pra Turquia pra ficar com aspecto de boneca, hein? Verdade, tá ótimo, tá excelente. Você lembra? Pode ser sincero. Excelente trabalho, verdade. E o outro patrocinador do canal aqui, deixa eu voltar com o boné agora. Volta. Agora eu não tô escondendo a calvície, viu, doutor? É porque... É porque agora representam legendários, né? é... Creatina em goma, eu tava conversando com você já conhece. Eu Creatina- adoro, eu acho super prático. super Porque o gosto prático. do pozinho não me satisfaz, assim, não, sabe? Quando eu evitava tomar por conta, e esse daí... Não, esse daqui é um perigo. Não, é um perigo. É um tem perigo que você controlar. Tem que tomar duas e esconder. É isso que eu falo, eu tenho que me controlar para não passar da dose de recomendação diária. Exatamente. Que são duas aqui. Eu vou deixar aqui o QR Code na tela, em algum lugar daqui da tela, para você entrar direto lá no site, colocar a hashtag resenha10 para você ganhar 10% de desconto na compra da creatina, da Agroplay, que agora você pode tomar em goma. Goma. E você sabe que é o suplemento mais estudado do mundo, né, Selminha? Sim, sim. Tem os cortes, né? Eu amo consumir, assim, coisas inteligentes no YouTube. E tem vários cortes de médicos, nutrólogos, nutricionistas falando que se fosse eleger um único composto, assim, que nós não poderíamos deixar de tomar todos os dias, É a creatina. seria a creatina. É. É importantíssimo. Isso em 2007, na minha faculdade lá de educação Importantíssimo. física, falava, ó, sarcopenia a partir dos 33 anos e tal. Só que hoje, não, é para qualquer... Inclusive, ontem um pai de um atleta falou para mim, irmão, ele não toma, ele tem dificuldade de tomar o em pó.
Eu mesmo vou virar um cliente. Eu tinha, agora com a goma resolveu o meu Eu falei, problema. com essa daqui você vai ter que Resolveu o meu esconder pra mim. problema, é isso. A gente falou de gratidão, Isso. Selma. Então, o que você é grata hoje e a quem você é grata, né? Amigo, que pergunta desafiadora, não por não saber, é porque Não estava esperando? como coach, não. Como coach, todos os dias cedo, eu faço uma série de exercícios mentais e lá tem algo chamado rotineiros. Por que rotineiros? Porque faz parte da rotina, né? Todos os dias. E tem o minuto, o momento da gratidão, onde eu enumero ali 40 coisas e pessoas e motivos pelos quais eu sou grata. Então, eu sempre agradeço a Deus, porque assim, sem Deus, ninguém é nada, sabe? E aí eu agradeço a Deus pela vida, pela família que eu tenho, pela saúde, pela possibilidade de estar vivendo hoje aqui no Brasil. Sabe, tanta gente fala tão mal do nosso país e eu conheço tantas pessoas, americanos, europeus, que vieram morar no Brasil por opção própria. É uma bênção. Aqui é uma bênção, gente. Aqui é uma bênção. Temos recursos naturais, temos um povo caloroso, né? Lá fora eles reclamam muito que todo mundo é muito individualista. Enfim, eu agradeço muito pelo Brasil, agradeço por ter nascido nesse tempo de hoje, onde falar de Deus tá mais fácil. A gente tem a possibilidade de divulgar. Tá mais fácil? Tá mais fácil. Depende do ambiente. Amigo, eu falo de Deus toda hora. Eu falo. Sabe por quê? Tem países, não sei, alguns meses atrás, várias coisas assim. Lá tem jogador do mundo inteiro, né? Amigo, Arábia, as pessoas são mortas. As Ucrânia. pessoas têm que se reunir escondido para falar de Deus. E aqui no Brasil, a gente liga a TV, a gente vê um podcast. O pessoal reclama muito de trânsito, né? Eu amo trânsito. Sabe, nós estamos em Alphaville, né? E tem os horários de pico. Eu tenho problema nenhum, sabe por quê? Deu ali o trânsito, eu ligo um podcast, eu vou assistir uma pregação, eu vou assistir algo que edifique minha vida. Não tenho problema. Então, eu sou muito grata por tudo isso mesmo. Por ser quem eu estou me tornando. Né? Nunca acaba. Inclusive, o nosso podcast vai ficar também no Spotify. Ai, que delícia. Adoro. Eu sempre estou ouvindo um podcast no carro ou louvor ali. Opções de coisas boas não faltam. Sabe o que eu observei, Selminha? Tipo, quando eu tô dirigindo, voltando dos jogos e ouvindo o próprio podcast que eu gravei, às vezes eu assisto e eu não pego, mas ouvindo... eu falo, caraca, olha isso aqui. Você sabe um hábito que eu tenho? Vou confessar agora. Eu tenho o hábito de mandar um áudio pra você e depois eu me ouço. Pra saber se o que eu falei era exatamente o que eu queria. E é engraçado isso que você falou, quando nós nos ouvimos, às vezes do mesmo assunto, e inclusive aqui no podcast, ou se você tem hábito de gravar alguma outra coisa, quando você fez, você fala, nossa, que legal, né? Essa visão, e até mesmo que eu tô falando aqui, você assistindo, agora você tá aqui comigo frente a frente, talvez seja uma conotação, mas você assistindo depois traga um outro estímulo, é muito interessante, eu adoro. Tem um outro momento muito especial aqui. O atleta, ele tem que trabalhar na prática, na vida dele, a resiliência. Certo. Banco de reservas, lista de não convocação, a lesão, que é o pior de todos, o famoso rompimento de LCA, que é triste, tenso, etc. A resiliência é você reagir de forma positiva a momentos adversos. É os nãos da vida e tal, que você tem que performar durante o processo, durante as coisas que não... Qual momento da sua vida você estava num momento assim difícil, que você suportou o processo, que você perseverou, teve fé e que a resiliência foi importante, que no final você falou, venci? Você falando aí de resiliência, é tipo papum ou posso contar um caso? A resiliência. Você é minha 10 e minha faixa aqui hoje. Amigo, eu me considero uma pessoa muito resiliente. Sabe aquela história de fazer do limão a limonada? Essa sou eu. Porque assim, eu nasci numa família muito humilde. De verdade. Eu nasci... Pode falar lugares? O professor assiste? Eu nasci num lugar na zona norte de São Paulo chamado Parque Edu Chaves. Então, é a zona norte, a periferia da zona norte, na década de 70. Então, assim... Se hoje, eu não sei como que tá, porque eu mudei de lá, eu tinha 11 anos de idade, mas enfim. E aí, o que acontece? Minha mãe... Lá as ruas são ovais, né? Tem umas rotatórias, assim. E minha mãe, costureira, naquela época que migrantes nordestinos vieram para São Paulo, minha mãe baiana, e meu pai, pernambucano, açougueiro. Então, assim, profissões,
mas assim, com um padrão de vida sempre muito humilde. E quando eu tinha ali 10 anos, nós morávamos lá e pagávamos aluguel. A minha mãe sempre muito visionária e empreendedora, eu herdei isso muito dela. Ela falou assim, não, a gente paga X de aluguel, se a gente ajuntar XXX por mês, a gente vai comprar um terreno e nós vamos construir e a gente vai ter a nossa casa própria. Vou resumir para não ficar muito longo. Minha mãe ajuntou e nós fomos morar na periferia de Guarulhos. Quando Guarulhos... Foi no tu é Pimenta? guarulhense, né, amigo? Você contou essa história pra mim. Eu fui morar num lugar chamado Bairro dos Pimentas. Lá é mais periferia que o do Chaves, Não, pô. lá não tinha asfalto. Você não tá entendendo. Eu O imagino. dedão do meu pé, ele vivia em carne viva, porque tinha cascalho na rua. E eu andava de chinela havaiana com um preguinho embaixo, real. E eu topava o dedo direto nas pedras. Só que isso serviu para trabalhar a minha resiliência. Por quê? A minha identidade já era essa que eu vivo hoje. Eu sempre tive essa identidade. A minha mãe falava assim, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, menina, vai aprender a fazer uma comida, vai arrumar essa casa que quando você casar você não vai saber. Eu falei, mãe, calma, eu vou ter empregada, eu não vou precisar. Poder. Falava isso, assim, mas não era snob, é porque, sabe quando você vê ali da frente? Tem uma frase, gente, eu me perco um pouco, mas Não. vai ter conteúdo, vai ter contexto a Eu história. já tô até pegando a Bíblia. A frase que você vai falar tá escrito na capa da Bíblia. Se a gente mostrar. Será, amigo? Não é. É uma frase de uma mentoria que eu participei e falava assim, eu fui ao futuro, eu vi o seu futuro e eu gostei do que eu vi. Para mim, era como se eu já estivesse vendo tudo o que eu ia viver. E aquilo que eu estava passando era apenas dos processos, um dos estágios que eu precisaria passar para chegar onde eu cheguei. Resumo, aos 19 anos, eu me casei. Eu virei empresária juntamente com meu marido. Glórias a Deus, nós entramos num setor que prosperou grandemente no Brasil. E eu consegui construir uma família linda. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 2 de coração, de um primeiro relacionamento do marido, e 3 nossos filhos. E construí patrimônio, construí amizades. Tudo que eu visualizei, eu consegui. Então, com isso tudo com resiliência. E não foi sempre fácil. Momentos bem desafiadores, momentos com vontade de desistir. Mas aí eu falava, é nesse momento que eu tô me estruturando internamente para ser a pessoa que vai sustentar quando esse meu dia chegar. É isso que é resiliência, na minha opinião. É, porque é difícil sustentar quando tudo tá dando errado, Sustentar né? quando tudo dá Você errado. vê a promessa quando tudo tá dando certo, meu irmão, Não. é top. E aí quando... Tem até uma atividade que eu faço em mim, exatamente tudo que eu aplico nos atletas eu aplico em mim. E visualização, se existe esse podcast aqui, tudo, o livro, tudo isso. que eu fiz, Você viu? tá desenhado lá há 4 anos. E qual que é a frase que tá na tua capa? Me Exatamente, fala agora. a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É isso, amigo. Hebreus 11, 11 fé, 1. É fé. Essa é a fé. fé. É resiliência. Muito E bom. falando de fé... mas deixa eu falar uma Fala, coisa que fala. você falando e você talvez nem imagina. Você já tinha me contado essa história assim, que tipo, você morava no Pimentas, Sim. mas falava assim, eu não sou daqui, Eu não estou pertenço aqui. a esse lugar, é E isso. você decretava. É. Mas teve um ponto que eu nunca te contei, que me marcou grandemente. E eu falei, mano, a Selma é de verdade, essa é das minhas, essa eu vou levar pra vida. É. Teve alguém do curso, acho que você tava com uma bolsa super chique de marca. Uma Dior. Dior, etc. Eu tava com a Dior, no dia. E aí teve uma menina que tava do nosso lado, eu não vou lembrar o nome. Eu lembro dela. Eu lembro da Faz 4 fisionomia. anos, eu não lembro o nome nem nada. Nome eu não lembro. Aí meio que ela se sentiu pequena, sabe? Aí você jogou a bolsa em cima dela e falou assim, ó, não aceita, declara. Ela não se sentia merecedora de segurar a bolsa. Eu falei, oi, toma aqui, você vai tirar uma foto agora. Ela falou, ai, tira de perto de mim que eu não sei nem como lidar. Eu falei, oi? Não, é mas sua, o mais top é que identidade. você não fez pra mostrar pra ninguém. Era um momento. Jamais. Mas ali registrou. Eu falei, mano, a Selma é das no minhas. estímulo porque ela... de incentivar as pessoas. Tem a diferença, né, amigo, da inveja e do estímulo. Tem a diferença de você fazer algo para que as pessoas sintam inveja e tem a diferença... Ou diminuir, né? Tô com um carro, E tem o estímulo positivo que você lança na pessoa falando, se eu pude, você pode. É nesse intuito que eu sempre me movo. Então ali eu falei, eu sou fã número 1 da Selma. Que legal, amigo. Obrigada. Ô, Selminha, você acredita que para ter alta performance nós precisamos mudar de ambiente? Olha, influencia muito. Influencia muito, porque tem aquela frase que ela é verdadeira.
Você é a média das 5, 6 pessoas que você mais convive. Se você convive em um ambiente onde as pessoas por si só já performam, seja no esporte, seja na mentalidade, seja financeiramente, as mesas que você senta, o assunto que você ouve, o aprendizado que aquilo te traz, é o que você vai praticar. Não tem como. E tem também, né, uma frase hoje que está muito em alta: não seja a pessoa mais inteligente da mesa, né? Busque ambientes melhores que vocês. Essa frase eu acho ela bem perigosa. Eu também não gosto. Eu acho ela muito perigosa porque, assim, você tem que ter a humildade de se colocar em lugares onde você aprenda. Com certeza, sempre. Mas quem te garante que as melhores pessoas da mesa, você vai ter algo para oferecer para elas, para que você permaneça ali, sem que isso seja interesse apenas? Até para não interesse, e até porque a nossa vida é sistema que tem vários pontos, então tem várias mesas diferentes que você pode sentar e você pode voltar lá e ser luz também onde você saiu. Com certeza, com certeza. Eu penso muito nisso. Você tem que aprender com quem sabe mais, mas onde que você transborda é naquele lugar que você já teve de aprendiz. E aí você vai lá e contribui com as pessoas. Isso eu que acredito você falou, muito. Tá até naquele documentário do psicólogo Solon West, né? Que ele faz o experimento sobre a conformidade social, que 75% das pessoas respondem errado uma entrevista de emprego, porque os 4 atores também respondem errado. E mesmo que quando ela responde certo, ela na fisionomia dela, a fisiologia, ela falsa, sentia fake, né? Não, ela mesmo que ela se sentia inconformada, por isso que a conformidade dela ela se sentia ruim. Porque as pessoas querem pertencer, elas querem aprovação, elas têm essa necessidade. E eu trabalho muito isso com atleta. Falei, irmão, na tribo aí do clube, com quem que você anda? Pô? É com o cara que vai pra noitada, pra promiscuidade, ou o cara que tem família, que pensa em performance, que tá construindo uma carreira de excelência? Quem que são os seus modelos? É isso. A sua modelagem? A referência, com quem que você tá né? se programando? É. Porque a gente foi programado e está se programando 24 horas por dia. Com certeza, com tudo. Com ambiente, com conhecimento, com informação. Tanto certa quanto a errada, né? Eu até anotei aqui 5 P's programadores. Os nossos pais, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância, né? Os nossos professores. Eles têm ali a pastor e padre, um líder religioso. Sim. A política. Sim. O país e a cultura que a gente vive. Determina muito, né? E o podcast que você ouve também. Tudo, todo tipo de... O alimento, né? Você que trabalha muito com atletas, ele não é só físico. Ele é emocional também. Um livro te alimenta intelectualmente. Uma conversa edificante, ou ela te alimenta ou ela te contamina. E o ambiente também, ou ele te alimenta ou ele te contamina. Resta você saber qual que você está escolhendo. Tem uma frase do Einstein que eu amo, né? É insanidade você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E é isso que a gente trabalha muito hábito, é isso que a gente trabalha muito a disciplina. Amigo, os atletas que você mentora, eles têm tempo de ler? Você indica livros? Porque eu, assim... trabalhando principalmente alta performance, eu não acredito que a pessoa consiga sem ter o conhecimento de pessoas que já passaram por aquele assunto, já dominaram as experiências, colocam isso num livro e você não estuda aquele livro para colocar em prática na sua vida. De verdade. Os livros, eles são manuais. Sabe? Você demora o quê para ler um livro? 1 mês? 2 meses que seja? E não é o ler, é aplicar o que está ali. Não tem como você não ter resultados. Tipo hábitos atômicos. Eu trabalho muito com esse livro, com as minhas mentoriadas. É você criar sistemas que te levem a ter hábitos que vão te levar à alta performance. Sabe? Tem um livro norte-americano que veio para o Brasil. Ele se chama David Goggins. Eu não sei se você já ouviu. Sei, sim. Fenomenal. É mente, é esforço, ele é ultramaratonista, Navy SEAL e... super assim, então tem que ter esse tipo de conhecimento. Tanto indico que o pilar mental, escrevi o meu e o pilar mental do esporte será obrigatório, porque o que é o pilar mental do esporte? É parte da minha metodologia, né? É isso. A gente falou aqui de mentores, o mentor, ele é um acelerador, ele já passou por tudo que você passou, ele vai encurtar o caminho de erros. Sim. Nas minhas mentorias com jogadores, Selminha, alguns, tipo, tem atleta que eu cuido há 3 anos,
ele sabe dos meus maiores erros da minha vida. É isso. Falei, E irmão, não vão cometer. eu tô falando sabedoria que vem de Deus, que é até a minha comemoração que eles fazem, que é uma visualização e que é uma ancoragem da PNL, quando ele chega no estado mental lá da sessão, Olha lá. a sabedoria que vem de Deus. É isso. Agora eu me perdi um pouco. David Goggins. David do Goggins. Pilar. Da visualização. Poxa, tenta me ajudar isso. É que a gente foi mostrar o negócio. Que eu falei dos livros, aí você falou que o seu pilar, quando você fala com os atletas... Que a sabedoria que vem de Deus é você aprender com o erro do outro. É isso. Você economiza. Irmão, você pode errar ou você pode economizar o erro. Você Lembra vai que eu cortar te o seu falei que caminho. eu amo frases? Então, eu vou deixar uma frase para a audiência. O sábio é aquele que aprende com o erro do outro. A pessoa comum, meros mortais, ele aprende com o próprio erro. Agora, o tolo nunca aprende. É tolo, não vai aprender. É bíblico, né? É isso. E eu até... a gente vai terminar falando da revista um pouco. Uhum. O próximo livro vai se chamar Sabedoria que Vem de Deus, que Aí, vai ser amigo, um que livro... bênção. Um livro misturando neurociência e o livro de Provérbios, que é um livro... Outro livro que eu leio mensalmente. Você indica? Diariamente, Mensalmente, um por por quê? dia. 31 capítulos. Então, dia Exatamente. 1º você lê Provérbios 1, dia 2, você... entendeu? Não O pessoal tem como. fala, não, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Irmão, lê Provérbios, dia 1, você lê. E também ali é um manual prático da vida, como se tivesse um pai falando pro filho. Filho, segue esse caminho aqui que você vai se dar bem. Se você... Logo primeiro já começa falando das más companhias, que anda com a má companhia, com tolo, vai se tornar tolo também. É isso. Mas tem no Provérbios 1 fala assim, se você anda com criminoso e vai fazer o mal para as pessoas, roubar e tal, que não sei o quê, você vai pagar com o próprio sangue. Você está plantando a sua própria morte. E daí por diante. Então, é isso, né? Tem que ler a Bíblia, gente. Ler, estudar, meditar. E a gente não tá falando de ser religioso, ter doutrinas e ficar apontando... Sabedoria. Essas 2 semanas, eu estou presa no livro de Gálatas. É um livro curtíssimo, mas eu tô meditando, eu tô tendo tanto insight, tanta revelação, tá surreal, assim. Gálatas 6:9, se eu não me engano, diz assim, né? Tudo que for fazer... Faça como se fosse para Deus, né? É isso. Não para e os fala homens. dos frutos do Espírito, Não né? para os homens, que no tempo certo você vai colher. Colher é isso. E a excelência. Isso chama-se excelência. E tem uma coisa da resiliência ali, porque tá escrito assim, se você não desanimar. Se não desanimar. Então, A Bíblia, eu considero ela um livro de... O se, né? O se é muito presente. Se você abrir... Condicional. É um livro condicional. Faz a tua parte, que Deus faz a parte dele. Deus não pode fazer a tua parte. Trabalhe como se tudo dependesse de você e tenha fé como se tudo dependesse de Deus. É isso. Mas as pessoas não leem a Bíblia. E usam isso aqui como muleta. Amuleto da sorte. Vários. Até viralizou, o time desce com a Bíblia. Mas peraí, tá lendo? Não. Tá aplicando? É o que eu te falei. Há uma distância incrível entre querer o fazer. E aí, somente tem esse resultado depois da execução. Não tem como. É um dos temas da revista agora de fevereiro, tá? Execução. Não pode ficar na esfera do querer, do planejamento. Começo de ano agora no coach super moda. Ai, já fez o mural? Ai, você já colocou suas metas? Válido, super válido. Tá, mas e aí? Qual o passo a passo diário que você está executando aquilo que você se comprometeu? Porque não vai cair do céu. Não vai. A sorte vai te encontrar trabalhando. Vai te encontrar trabalhando, vai te encontrar assim, botando a mente para funcionar e o corpinho acompanhando o movimento. Muito bem. É isso. Você também estava falando nos bastidores que é muito provocativo, né? Que você vai lançar um produto também chamado Box da Presença. Box da Presença. Olha a excelência. Deixa eu passar umas páginas, né? Mostra. Essa revista, Manuel, é um convite. Como que faz para adquirir? Essa revista, então, no momento, essas aqui foram exemplares para as minhas mentoriadas. Mas a partir de fevereiro agora, ela vai ter edição mensal com reportagens incríveis. E entra lá no meu @aselmaamaral. E aí você vai encontrar as informações lá. O time vai entrar em contato, pegar o seu endereço, porque ela é edição física.
Eu amo digital, eu aprendo muito com digital, mas eu acho que nada substitui o físico. Nada. Esse encontro aqui, esse olho no olho, a revista, o papel, o livro que você folheia, eu gosto muito. Então, @aselmaamaral, eu vou te presentear com edições da revista. Muito bom. Ô Selma, você falou que excelência é presença. Excelência é presença. Ah, então, agora eu vou falar do A box. presença. A presença. Eu senti, trabalhando, né, com as mulheres, uma ausência de presença. Sabe? O fazer, o mundo externo, o ser, acontecer, conquistar, e a pessoa passava-se dias, meses, anos e não estava. Só envelhecia cronologicamente, mas não sentia que estava vivendo. Não sei se você me entende com essa narrativa. E aí eu falei, gente, tá faltando esse resgate da sua essência, de você estar consigo mesma, sabe? Autoconhecimento também, mas você parar aquele momento. Eu, desde 2022, eu tenho esse hábito de as premissas, né? Entregar para Deus a minha primeira hora da manhã. Então eu acordo, já teve 2024 mais precisamente, quando eu estava escrevendo meu livro, eu acordava todos os dias às 4h57. Um horário místico que eu coloquei aqui na minha mente, mas para não ser nada redondo, para ser por volta das 4 da manhã, porque tem um poder da oração, né, que acontece entre 3 e 5 horas da manhã. Então eu fiz esse estudo comigo mesmo e eu acordava todos os dias às 4h57. Das 5 da manhã até às 6, eu fazia o meu devocional. Ouvia louvores, leitura bíblica, deixava Deus falar comigo. Porque tem muito isso, né? A pessoa ora, pede, e que hora que você deixa Deus falar com você? Então eu sentia toda essa presença. Sentia a presença de Deus. E aí, das 6 às 7, eu escrevia o meu livro, Manuel de Deus. Não foi eu. Foi algo escrito Tava assim. no favor de Deus. Tava no favor de Deus, no favor, na graça, na bondade, na misericórdia. E ficou uma obra linda. E aí, 7 horas eu acordava minha filhinha para ir para a escola, a casa acordava. E é isso, tem momentos que você tem que escolher. E aí eu foquei na presença. A presença sua com você mesmo. Parar esse negócio de estar no automático. Tem gente que tá aqui conversando com você assim, então, Manoel, não existe, gente, para. Senta, olha no olho, toma um café de verdade. Eu lembrei da palavra justamente por isso, porque a gente tá numa geração dopaminérgica que para as coisas acontecerem, aí estuda o neuromarketing, não. várias estratégias para resetar o cérebro, para gerar dopamina. Ia falar isso não retém agora. TikTok, Instagram. Não, ia falar isso agora. Bilhões e bilhões de dólares são investidos diariamente para causar esse efeito aí na mente que ninguém se concentra mais em nada, consome tudo a toda hora, a todo instante. E eles se beneficiam e nós nos prejudicamos. Ô, Selminha, você que é mãe de 5 e que mentora mulheres. Sim. Você chegou a ver o estudo que não está sendo indicado crianças menores de 12 anos receberem celular justamente por essa, não só redes sociais. Inclusive na Austrália foi proibido. Proibido. Acho que menores de 14 anos, tá um auê lá, porque eles estão querendo reverter a lei, mas não só de celular, de conta mesmo. Eles colocaram algum algoritmo lá que não dá acesso. Porque aqui eles burlam a idade, né? A realidade é essa. Muitos pais criam contas para os filhos e colocam a idade não real. Mas lá tá isso. E eu acho válido, porque também essas pessoas mesmo que produzem, Mark Zuckerberg, essas pessoas grandes de internet, os filhos não têm acesso a tablets e celulares. Não tem. A criança não tem estrutura neural para dar conta de tanto estímulo. O estudo científico está chegando que atrapalha o processo de aprendizagem da pessoa. Eu como mãe agora, a minha opinião como mãe. Looping o tempo inteiro. E não é só redes sociais, são aqueles jogos, sabe? Tudo. Porque tudo é feito para você ficar roletando ali. A minha opinião como mãe, eu acho que não se deve proibir. Eu acho que a tecnologia está aí. Inclusive, um dos meus filhos mais velho, ele fez INSPER, que é uma faculdade de prestígio aqui no estado, na cidade de São Paulo, de business. E agora ele está associando IA para gestão empresarial. Então, assim, não tem como você privar essa geração de ter acesso à tecnologia e etc. Mas eu acho que tem que ter um gerenciamento. E é como eu sempre falo também, ter filhos é fácil, criá-los da maneira correta é desafiador. Então, é o papel do pai e da mãe? Sim. Gerenciar
Até quando, o que pode, o que não pode, quanto tempo. Tem que gerenciar, porque senão também eu acredito que a criança perde uma capacidade que outras que têm acesso a esse tipo de coisa adquirem, sabe? Como manusear mesmo. Então é algo que também proibir para mim não é o remédio. Entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Sim. Com tudo. Ô, Selminha, eu te falei da creatina e não te ofereci, Por né? Por favor, né, Poxa amigo? vida. Eu fiquei com vontade, mas como ele não ofereceu, eu fiquei educada aqui. Seja sincera, vou pedir pro Vai. editor colocar aqui o QR Code novamente na tela para você entrar lá. Ai, Pega licença. a dose diária e me fala. Gente! Isso é um perigo. Tem uma aqui que é um coração. Eu queria ter pego o coração. Eu peguei Pega, pode pegar. Pode pegar a o dose coração? diária são 2, é? Ai, meu Deus, amigo, vou deixar essa daqui. Não vou devolver pro pote, né? Olha que cheirinho bom. Ai, muito bom. É maçã verde? Maçã verde. Ai, delícia. Olha o coração, gente, que lindo. Uva verde. É mastigando mesmo, não é mordendo bonitinho. Não, é mastigando, é goma. Delícia, delícia. Esse aqui é o A de perigo. pó eu não conseguia, real. Então eu deixava de... Olha isso, gente. Deixava de tomar. Era isso. Muito bom. Você não vai pegar? Você só me... É que depois... já deu a dose. Não, é que depois eu não consigo falar, né? Então vai falando até eu mastigar. Então é isso, minha amiga. Estamos caminhando pro final. Passa uma coisa que você falou e eu tenho que fazer essa pergunta antes de acabar. Você falou que as pessoas criam as metas e objetivos, mas o que é mais importante na prioridade? Você ter os seus objetivos, metas, Sim. ou você saber quem você é, o que queima no seu coração, o que faz a sua fisiologia mudar, a sua pupila dilatar, para depois você traçar, você entendeu? É um o plano combo. de ação. Porque você imagina, tem um monte de objetivo. Por onde começa primeiro? Tem uma... Ai, gente, olha, eu vou ter que citar, porque eu amo citações e frases. Tem uma frase, um estudo, Brian Tracy, né, um grande treinador de emoção e negócios dos Estados Unidos, e ele fala, mais importante do que você se tornar um milionário é você ser a pessoa que sustenta ser um milionário. Porque algo que vem muito rápido, por exemplo, você coloca um grande objetivo, você alcança. Se você não tem a identidade de sustentar aquilo, você, da mesma agilidade e facilidade Você que talvez quebra. você conquistou, você perde. Então, a tua identidade tem que estar muito bem firmada em quem você é para que você sustente identidade, capacidade e merecimento. Eu sou um grande jogador, eu sou um jogador de alta performance. Eu vou me capacitar para ser essa pessoa. E quando eu for essa pessoa na identidade, tiver capacidade física, cognitiva, mental, emocional para ser essa pessoa, eu vou conquistar o que um grande jogador de alta performance tem a capacidade de conquistar. Não só dentro do campo, né? Tudo, vida 360, né? Tem um capítulo... Carreira, família, Deus. Um capítulo do livro que o Danilo Avelar, jogador, Aham. ele fala sobre inteligência financeira. Porque Sim. 95% dos jogadores quebram após 5 anos. Porque eles eram Não tem CLT de luxo, estrutura, ganhavam não tem ali 500 mil reais por mês, É. 300 mil, 400 mil. Não sabe gerenciar o dinheiro. Só que quando acaba o contrato, acaba a entrada também. Lembra que nós Então, falamos se ele no não se começo... desenvolveu nas outras áreas, ele termina pobre. Lembra que nós falamos no começo do podcast sobre multidão de conselheiros. E é importante demais, porque assim, eu nunca vou saber fazer tudo muito bem. Então, o que eu decidi? Eu decidi ser uma perita em mentorear mulheres, liderando elas à excelência com presença. É isso que eu quero. Você acha que eu vou saber fazer investimentos tão bem quanto um gestor que estuda, que tem certificação? Eu entrego meu dinheiro para essa pessoa cuidar. Então, inteligência está nisso também, saber o que você é ou não capaz e contar com pessoas que te supram essas necessidades. Isso vale para tudo. Dentro de casa, felizmente, glória a Deus, eu tenho as minhas ajudantes. Eu sou super gratas a ela. Então, eu coordeno, mas quem executa são elas. Então, isso é sabedoria. Você saber com quem você pode, assim como mentores, né, amigo? É. A pessoa tem que ter inteligência, tá? Eu tô numa fase da minha carreira que eu cheguei até aqui aplicando o que eu sei. Agora, eu só vou pra cá se eu tiver com alguém que sabe mais do que eu. Eu não vou saber o caminho a percorrer. Que já viveu a jornada, Que sabe mais, que já viveu a jornada, que já percorreu o caminho. Eu tô- Você foi sábio, né? Você aprendeu com o erro alheio. Não precisou passar por esse tipo de
perda. No próprio bombeiro, eu tive um mentor em alguns momentos que é hiper bem sucedido no Brasil e tudo mais. É que hoje o nome da moda é mentor, mas na nossa época, lembra, professor, com quem que você aprendeu tudo? Ou advogado, tipo, eu tô com algum... Tem. Ligo pro advogado, meu irmão, isso aqui. Tem. Tá. É um mentor também. É um especialista. É um especialista. É um especialista com conhecimento que entende, certo para encurtar o seu caminho. É isso. E assim, as pessoas falam, mas eu não quero investir nisso, eu não quero gastar com isso. Não é gasto. É um investimento que a longo prazo vai te trazer muito mais retorno do que se você tivesse perdido o tempo para fazer sozinho, errado, tentativa, erro, acerto. A pessoa já encurta o caminho. Os resultados vêm muito mais rápido. É a sabedoria que vem de Deus, A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus. Então, passa a sua sabedoria que vem de Deus para todo mundo que está nos assistindo para encerrar esse podcast lindo. Nossa. Tem uma frase, um versículo bíblico que ele me acompanha ao longo da vida, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso eu levo para a vida. As premissas: busca Deus primeiro, deixa Ele se fazer presente na tua vida, e tudo que for destinado a você, porque Deus já sabe todo o nosso futuro. Quando Ele nos criou para viver vida plena, vida em abundância, vida de excelência. E se a gente deixar que Deus nos conduza, e aí a pessoa mais fala assim pra mim, como que eu vou saber que é Deus que tá falando comigo? Como que eu sei que o Manuel tá falando comigo? Quando eu me relaciono, quando eu sei o tom da tua voz. Tenho certeza que se você... Quando tem intimidade. Quando você tem intimidade, se você todos os dias que você acorda, ou à noite, eu não sei como que é a sua agenda, mas você dedicar um tempo a conversar com Deus, você vai ouvi-lo. Muito nitidamente. Ele vai te dar comandos específicos do que você fazer e do que você não fazer na sua vida. Eu vivo isso hoje. Posso afirmar com 1000% de certeza, categoricamente, que é desse jeito que funciona. Presença de Deus, e aí Deus fala claramente, te dá todos os comandos de quem você precisa ser para executar o que ele designou aqui nessa terra. Que lindo. É isso. E aí ele vai usar situações, pessoas... Tudo. O rapaz que está cuidando do carro na feira. Tudo. E você tem que estar com o ouvido aberto, com o coração atento. E aí você vai perceber esses sinais. E no momento presente, no aqui e no agora, no né? No aqui e no agora, presença. Como é que você vai conversar com Deus se você está... afobado o tempo inteiro, correndo atrás. Não é Salomão que fala lá, correndo atrás do vento, né? Tem tem isso daí. As pessoas hoje correm atrás do vento. E o preciosismo, porque não é só esse mundo, né, amiga? Não é só essa vida. Nós somos espírito tendo uma experiência carnal. Nós não somos corpo tendo uma experiência espiritual. É a eternidade. Eu tô de olho na eternidade. É isso. Muito obrigado. Foi uma honra te receber. Amigo. Sou seu fã, você sabe disso. Obrigada. E essa foi a resenha com Hilário de hoje. Convidada aqui incrível, que transpira alta performance e excelência, a pessoa que eu me inspiro. E a minha pergunta para você que está me assistindo aqui, você que é meu atleta, ou o público em geral, quem são as pessoas que você se inspira? Quem que você está modelando? Quais são os lugares que você está andando? E se esse conteúdo foi válido para você, já se inscreve aqui no canal. Seja sempre muito bem-vindo. Essa aqui foi a sabedoria que vem de Deus, da Selma Amaral, muito Amém, feliz. Amigo, gratidão. Valeu e até a próxima resenha, maratona que o canal vem sempre resenhar com o Hilário. Sabedoria que vem de Deus. Valeu! Valeu, Selminha.